A paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo, sobre um tema que eu fiz uma playlist no meu canal, sobre um tema que eu creio ser um problema que nós estamos enfrentando na nossa geração sobre imoralidade sexual. Realmente um grande quadro que o Senhor mostrou para mim há algum tempo atrás sobre infidelidade entre cristãos. E eu propus no meu coração fazer algumas mensagens tratando sobre esse tema, que é um tema desagradável, que é um tema que realmente vai contra aquilo que nos agrada, mas eu creio que é um tema de extrema importância para que nós, como cristãos, como corpo de Cristo, mudemos a nossa conduta e aprendamos a honrar as nossas alianças no nosso casamento, honrar a aliança com os nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas assumimos a responsabilidade, filhos respeitarem os pais. Então, um tema sobre imoralidade, mas um tema sobre também que eu queria trazer aqui é a importância da fidelidade com a nossa família, a importância da fidelidade dentro do matrimônio, que nós precisamos aprender a sermos fiéis uns aos outros, como cristão, como maridos, como esposas, fiéis uns aos outros. E isso precisamos aprender. E eu separei aqui alguns trechos bíblicos para nossa meditação. Eu gostaria de começar em Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, e Paulo contrasta as obras da carne e os frutos do Espírito. Eu queria ler essa passagem aqui que está em Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao 25, que Paulo diz assim, no verso 16: Isto, porém, vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão. E aqui eu queria fazer uma pausa, que Paulo aqui descreve pecados pesadíssimos, que são as obras da carne. E ele começa com justamente o tema que eu quero tratar aqui nesse vídeo, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia. E aquele, eu queria parar nesses três aqui. Ele lista um pecado grandíssimo, uma lista grandíssima de pecados como idolatria, feitiçaria. Depois você lê em casa, para o vídeo não ficar tão extenso, leia em casa essa passagem e medite sobre essa passagem. Mas eu queria destacar aqui adultério, fornicação e impureza, que é algo que eu creio que é um grande problema na nossa geração, dentro das nossas igrejas, tanto de pastores como membros da igreja, como se a traição, como se a infidelidade fosse algo normal. Ah, troca de esposa se não dá certo. Ah, trair. Ah, forniquei, vi pornografia. Como se fosse algo irrelevante. Mas o Senhor diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o Senhor preza por pureza. O Senhor Jesus, ele preza por nós sermos puros e santos no nosso serviço dentro da igreja, porque o Senhor Jesus, ele vela pela sua igreja e ele preza pela pureza. Então, que nós aprendamos a ser fiéis nas nossas alianças, porque se a gente não é fiel com a nossa esposa, e se a esposa não é fiel com o seu marido, como nós poderemos ser fiéis ao nosso Deus? Como nós podemos segurar a nossa fidelidade de nós não praticarmos idolatria, né? De nós pecarmos na nossa aliança que nós temos com Cristo. Isso, nada garante isso se nós não formos fiéis no nosso cônjuge, no nosso casamento, no nosso matrimônio.
E aqui Paulo nos dá o conselho que como nós devemos andar. No verso 16 ele diz: Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Isso quer dizer, andarmos no conselho do Espírito Santo, no Espírito, andarmos no Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo e não fazendo a vontade da alma, como diz Paulo em outra passagem, né? Quando a gente faz a vontade da carne, dos pensamentos, né? Andando conforme nós queremos, a nossa alma vai querer sempre prazer, sempre, a nossa alma sempre vai se inclinar para aquilo que não é lícito, porque há um pecado em nós, o pecado habita em nós. E nós precisamos ignorar isso e andarmos segundo o Espírito. E eu queria só ler aqui o que andar no Espírito significa. A palavra nos esclarece o que é andar no Espírito. A partir do verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito, isso é andar Espírito, andar em amor, em alegria, em paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. São nessas virtudes que nós precisamos andar, mas eu queria focar aqui na pureza. Nós andarmos em pureza, buscarmos, porque Jesus diz que os puros de coração eles verão a Deus. E nós precisamos ver o Senhor Jesus na igreja. Nós precisamos ver a Cristo dentro da igreja. E se nós praticarmos o adultério, a imoralidade sexual, nós não veremos a Cristo, porque na nossa imaginação, no nosso coração, nós seremos pervertidos nas nossas imaginações, com tudo que nós, né, vemos hoje aí de pornografia, do sexo, né, que é a moda da nossa geração, é ter sexo, é ter prazer. E infelizmente, se nós continuarmos nessa conduta, nessa prática, nós não veremos a glória de Deus dentro das nossas igrejas e precisamos andar por um caminho de arrependimento. Eu queria avançar aqui no vídeo e ler Efésios 3. Efésios 5:3, me perdoe. Que aqui é mais um alerta que Paulo nos diz sobre a fornicação e a impureza. Efésios 5:3, que diz assim: Mas a fornicação e toda a impureza e a avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Eu queria parar aqui. Então, Paulo nos dá um alerta que nem isso se nomeie entre nós como convém ao santo. Nós somos santos. Nós somos santos e nós devemos andar em santidade e não na imoralidade. Porque quando nós andamos em santidade, nós vemos, nós ouvimos ao Senhor com mais facilidade. Não há tantas vozes na nossa mente, não há tanta legião de vozes na nossa mente e quando a gente pratica a fornicação, a gente faz sexo a rodo, como diz, né, a gíria por aí, aí há uma multidão, uma legião nos nossos pensamentos e como a gente vai ouvir a voz do Senhor se a gente pratica essas coisas. E Paulo nos diz, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Então, se nós somos de Cristo, se nós pertencemos a Cristo, devemos andar como Cristo andou, em santidade, fiéis às nossas alianças. Fidelidade. Eu queria ler aqui, avançar para Colossenses, capítulo 5. Colossenses 3:5. Colossenses 3, o verso 5. E aqui Paulo nos dá mais um conselho do que nós devemos fazer.
Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a palavra de Deus é firme em nos alertar contra essas coisas, porque contra essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não querem se arrepender, sobre aqueles que não querem dar valor à beleza da fidelidade, à beleza da família, à beleza do matrimônio, né? Eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram e eu disse que se nós não formos fiéis uns aos outros, como o Senhor Jesus confiará os seus preciosos dons, as suas preciosas dádivas, como Jesus Cristo nos confiará o seu precioso vinho na nossa vida? Se nós não somos fiéis, como o Senhor Jesus confiará em nós? Tá aí uma pergunta para nós refletirmos e meditarmos sobre isso. Então, para você, vale a pena ser fiel no seu casamento, se você é casado? Vale a pena você ser fiel na sua aliança, se você receber, se você, sendo fiel, você receber algo precioso de Cristo? Pense se vale a pena receber algo precioso de Cristo porque nós somos fiéis. Pense sobre isso. E aqui eu queria ir para Mateus 15, dos versos 18 a 20. E aqui é um ensinamento do Senhor Jesus, que ele nos diz que tudo aquilo que procede de ruim procede do nosso coração. Eu queria ler aqui Mateus 15, dos versos 18 a 20, que o nosso Senhor Jesus diz assim: mas essas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Isso aqui foi só para a gente ter um pouco de contexto, foi porque os fariseus, que sempre estavam no pé de Jesus para perturbar a Jesus, estavam reclamando porque Jesus e os discípulos comiam sem lavar as mãos. E aí Jesus explica que o que realmente contamina, e eles estavam achando que isso contaminava o homem. E Jesus explica que o que realmente contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai é aquilo que procede do coração. E você vê que adultério e fornicação, a gente leu em quase todas as listas e todos os alertas das escrituras, a palavra nos alerta contra adultério e fornicação, que é um pecado grave que nós estamos enfrentando. Então é um negócio que está no nosso coração e que será mortificado pela oração, uma vida santa, pedindo a Deus que nós andemos nos frutos do Espírito. Perseveremos em andar nos frutos do Espírito. Talvez um exemplo é como se fosse um músculo que nós precisamos exercitar na nossa vida com Deus, de praticar esses frutos para que nós cada vez fique mais fácil nós andarmos em amor, em alegria, em longanimidade, em benignidade, em pureza. Precisamos exercitar essa vida diária no nosso comportamento, não só para com Deus, mas principalmente também para com o próximo. Com o próximo, com Deus e para com o próximo. De nós exercitarmos esse andar em fidelidade. Amém? E para finalizar o vídeo, eu gostaria de ler em Romanos 8, e o verso 4.
E aqui é como nós devemos andar. Romanos 8 e o verso 4 que diz assim: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E a próxima passagem é Romanos 13, 14. 13, 14 que diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne para cumprir as suas cobiças. Mais uma passagem eu gostaria de ler em Efésios. Efésios 2, versos 2 a 3, que diz assim: nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos vós vivíamos em tempos passados, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, para finalizar o vídeo, eu queria dizer: revista-se do Senhor Jesus Cristo e não andeis segundo as obras da carne. E Paulo diz: no passado, quando praticava essas obras ilícitas, ou seja, está no passado, nós agora não andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito, e nós somos discípulos de Cristo. Então, que nós possamos abandonar essas práticas, voltar pelo caminho do arrependimento, nos revestirmos de Cristo e servirmos a Ele em pureza dentro das nossas igrejas. Amém? E lutarmos contra esse problema que enfrentamos de infidelidade, de um tão baixo padrão moral que nós vivemos. E digo mais uma vez, nós precisamos de um reavivamento, de um avivamento moral dentro das nossas igrejas. Então, voltemos às obras antigas, voltemos à beleza da fidelidade, amém? Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.